Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos ler com vocês o Evangelho. Quem crê, Jesus fala, em mim será salvo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre e jorrarão para a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito diz, lá em Hebreus fala no capítulo 3, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como lá no deserto, os vossos pais me tentaram e me provocaram. Durante 40 anos, viram todas as minhas obras, e eu me indignei com aquela geração. Porquanto jurou o Senhor, não entrarão no meu repouso. Então Deus decidiu para que eles não entrassem, porque foram com o coração endurecido, endureceram o coração para não escutar aquilo que falava o Espírito Santo na boca de Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber como Deus era na vida daqueles homens e o quanto eles eram cheios do Espírito Santo, a ponto de sinais e prodígios era notório ao ministério daqueles homens. Os cegos enxergavam, os possessos eram libertos, os homens viram o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Mas sempre houve aquela dissensão quanto ao nome que se pregava. O nome de Jesus causa horror aos ouvidos daqueles que não aceitam. O nome de Jesus é um nome santo, por isso que o diabo não aceita que este nome seja pregado. Só que Deus assim quis, e pelo conselho e a determinação de Deus, se cumprisse tudo neste nome que é sobre todos os nomes. Por isso que a Bíblia fala, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se porá o nome dele Jesus. Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus da glória. Jesus diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir até o Pai se não for através de mim. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo e Pedro e os outros apóstolos davam testemunho de quão poderosa foi a obra que Deus executou em Jesus. Só que Jesus fala no Evangelho de Lucas que convinha que o Filho do Homem padecesse, fosse morto e entregue nas mãos de homens pecadores, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele dá uma ordenança aos seus discípulos, os seus apóstolos, a que ficassem em Jerusalém até que do alto sejassem revestidos de todo o poder de Deus. E eles ficaram lá. E eles ficaram em Jerusalém
como Jesus havia ordenado. E Pedro, com os outros apóstolos, estavam unanimemente em oração e jejum, buscando por aquela promessa que Jesus, quando esteve com eles, lhes disse: eu rogarei ao Pai que não vos deixe só, mas que envie outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito que o mundo não vê, que o mundo não pode ter, mas estará dentro de vós. E quando vós recebestes este Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Depois que eles receberam aquele Espírito Santo, então eles estavam prontos para realizar a obra do Senhor. E eles foram impulsionados pelo Espírito de Deus. E começou o primeiro discurso do apóstolo Pedro. Quase 3.000 almas se agregaram quando ouviram: arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim possam chegar os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Jesus começou a ensinar e a admoestar que, como estava escrito lá no profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Aconteceu exatamente o que estava escrito naquilo que Deus mandou o seu profeta falar, porque nenhuma profecia é de particular interpretação de homem algum, mas toda profecia foi produzida pela vontade de Deus, não foi produzida pela vontade de homem qualquer. Homens santos de Deus escreveram o que contém na Bíblia, o que contém nessas santas escrituras, são as verdadeiras palavras do Senhor. E Pedro, dando aquele discurso, aqueles homens se arrependeram. Aí depois Pedro foi levado pelo Espírito Santo para ir lá dentro do templo, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Só que quando ele estava lá no caminho, tinha um homem à beira daquele templo. O homem estava sentado à porta formosa do templo, do alpendre de Salomão. E eles passando, e aquele homem olhando para eles. Na verdade, aquele homem estava com a cabeça baixa e falou para aqueles homens, Pedro e João: me dá uma esmola, dá um dinheiro, me dá um trocado. E Pedro mandou ele olhar para eles, e Pedro, fitando os olhos dentro dos olhos dele, disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe por que a maioria das pessoas não quer levantar e andar? Porque quer depender do governo, quer depender de homens, quer depender do auxílio, não quer levantar, não quer sair da lepra, porque acha que isso vai ser a solução para o seu problema. Pedro enfiou o dedo na cara daquele homem e disse: levanta e anda. Nós não temos prata nem ouro. A igreja verdadeira não tem poder aquisitivo aqui nesta terra, humano, não tem recursos humanos, ela não tem dinheiro. Um dia eu estava lá no Farol e eu parei e veio um homem da rua me pedir dinheiro, pediu para a pessoa errada, porque eu não tenho dinheiro. E eu falei para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é Jesus. Quer receber? Aí ficou questionando: mas o homem não vai viver só da palavra de Deus? Querendo desvincular aquilo que Jesus falou para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Mas quer depender dos conceitos humanos. Aí causou um alvoroço lá em Jerusalém. Aquele homem, 40 anos, não andava. Muitos anos ele estava ali, mendigando. Os fariseus hipócritas passavam e jogavam moeda, jogavam o que eles sobravam do seu dinheiro. Só que o dia que ele encontrou Pedro, homem cheio do Espírito Santo, a igreja tem o poder do Espírito. Paulo diz: nós não viemos a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de Espírito. Pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia obras extraordinárias. Por causa do apóstolo Pedro, Jesus fazia obras poderosas. Até na sua sombra havia unção de Deus.
Aí chegou aos ouvidos do sumo sacerdote da época, Anás e Caifás, eram aqueles mesmos homens que havia de levar Jesus perante Pilatos, eram os mesmos homens que traíram o sangue de Jesus para ficar com um ladrão Barrabás, um homicida, um salteador. Foram os mesmos conceitos que levaram Jesus à crucificação, e eles queriam proibir daqueles discípulos, dos apóstolos, de dar continuidade e de se pregar no nome de Jesus o arrependimento. Os governos decretaram que os templos fecham, mas a boca da igreja ninguém cala. A boca da verdadeira igreja não é medida pelo conselho do homem. Sempre, desde a antiguidade, os homens quiseram inventar intentos contra aqueles que são de Deus. Falaram assim lá no tempo do profeta Daniel, que ninguém for a favor do rei será jogado na cova dos leões, se não obedecer o decreto do rei. Só que quem tem o poder de Deus e confia verdadeiramente no Senhor dos Exércitos, ele não se vende, ele não se troca, ele permanece sendo fiel àquele que o chamou. Paulo diz: eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que Deus me elegeu, deixando para trás as coisas que ficam. Mandaram aqueles 3 jovens se curvar diante da estátua de um homem que se dizia Deus na terra, Nabucodonosor, o rei da época. A Bíblia até chama ele de servo de Deus, mas Deus queria abater aquele homem. Deus queria mostrar para aquele homem que os reinos dos homens, quem manda é Deus. Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. Por isso que o governo Lula não pode proibir, o governo Bolsonaro não poderá proibir, o governo João Dória não pode proibir a igreja de pregar a verdadeira mensagem de Deus, para o homem se converter, para o homem largar o pecado, para o homem sair da idolatria, largar o funk, largar o futebol e vir para Jesus. Arrependam-se dos seus pecados, porque depois da morte não haverá outra oportunidade. Segue-se juízo. Paulo diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tudo que o homem planta, ele ceifará. Tudo que você fez por meio deste corpo miserável, você vai ter que dar conta no dia do juízo. Você escolhe passar pela porta estreita e andar no caminho estreito, ou você quer passar pela porta larga e andar no caminho largo? É você que escolhe. Um é o que leva a vida eterna, o outro é o que leva a perdição eterna. Muitos, falou Jesus, é os que entram pela porta espaçosa, pelo caminho largo. Muitos são os que entram por este caminho. E levaram o apóstolo Pedro e os outros discípulos para ser interrogados. Mas nós já não proibimos, nós já deixou bem claro que não se pregue mais neste nome, não fale mais neste nome, porque essa vossa doutrina tem contagiado Jerusalém inteira. A doutrina de Cristo contagiou a terra inteira. Os muçulmanos não creem e não querem que pregue. O catolicismo da mesma forma. Na Idade Média, eles mataram milhões de cristãos e milhares de judeus. Mais de 3 milhões de judeus. Os papas mataram na Inquisição. Mataram muito cristão no tempo de Roma, lá no tempo do Coliseu, porque não queriam que pregasse neste nome. Só que Jesus fala: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecem. Mataram os cristãos, mas Deus levantou mais, porque Paulo diz: ora por nós, para que a palavra de Deus tenha livre curso. A palavra de Deus, ela está sendo distorcida por estes falsos pastores, por estes homens dizendo-se de Deus, mas não são. Os papas falam que são de Deus, são mensageiros de Deus aqui na terra,
O subtítulo que o Papa carrega é substituto, vigário, filho de Deus, substituto de Deus aqui na terra. Mentira! Quem é o substituto de Deus aqui na terra? De Jesus é o Espírito Santo. É este que o apóstolo Pedro falou, que Deus dá só àqueles que lhe obedecem. Você pensa que todo mundo tem este Espírito Santo? Não tem. A Bíblia fala que o espírito do erro prevaleceria dentro do coração dos homens. Espírito de carnaval, espírito de maconha, espírito de futebol, espírito de prostituição, é o que predomina e domina essa geração. A geração de hoje está sendo levada pelo espírito do erro, do engano, porque não conhece o Espírito Santo, não consegue chegar. Mas nós expressamente falamos para você que não se ensinasse mais neste nome. Nem as igrejas hoje estão aceitando que se ensine no nome de Jesus, como fala a Escritura, porque expulsa, manda embora os profetas de Deus, calam a boca deles. Quando você lê lá em Apocalipse capítulo 3, você vai ver Jesus pelo lado de fora, clamando: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Estão colocando Jesus para o lado de fora. Não quer que ele fale. Mas Pedro fala para aqueles homens: importa-nos obedecer mais a Deus. Desde 2018, eu tenho pregado o Evangelho nas ruas, e uns falaram assim para mim: obedece às leis humanas, porque foram constituídas por Deus. Obedece às leis humanas, porque quem está por detrás disso não é o Espírito Santo, é o diabo. João escreve na sua epístola dizendo: filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que já é a última hora, muito se tem feito anticristos, porquanto conhecemos que já é a última hora. Saíram do meio de nós, mas não era nosso. Jesus fala: quem não é contra mim, é a favor de mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Só que a igreja não está para obedecer o que os homens falam. Obedece os homens, obedece o governo. O governo não é de Deus, o governo não é anticristo. Eles estão formando o conselho para trazer o anticristo na terra. Paulo diz: só existe um que o detém, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo vai tirar a igreja do Senhor da terra. Quando a trombeta soar, o Espírito Santo está preparando a noiva para o cordeiro, para o seu esposo. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo geme, porque a igreja é santa. A igreja não tem parcialidade com este mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo odiou a mensagem da cruz, odiou o Filho de Deus. Jesus fala: quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela? Eu não estou conseguindo enxergar. Qual é a fé que você diz ter? Fé no mamão, na riqueza? Fé em quem? Ave Maria? Isso não é fé. Fé numa estátua? Isso não é fé. Agora, fé na palavra de Deus. A Bíblia diz que Estevão era cheio de fé. Cheio de fé. E a fé é um dom de Deus. Nem todos têm essa fé. Não fale mais neste nome. Eu liguei ao carro esses dias. Eu vi lá um sujeito falar na rádio, dizendo: pastor, ele falou assim: agora o João Dória mandou fechar as igrejas. A perseguição agora começou. Jesus está voltando. Ué, foi agora que ele foi perceber que Jesus está voltando? Mas mesmo assim, o coração está no dinheiro. Não querem largar a idolatria, a avareza.
não querem sair do pecado. Aí falou que Jesus está voltando, a perseguição começou. Que perseguição é essa que fecha a igreja? Isso não é perseguição. Perseguição é quando você prega Jesus e vem a verdadeira perseguição. Perseguição é quando você lê o livro de Atos e você vai ver que eles percorriam Jerusalém, em todo lugar, buscando os cristãos, para matar os cristãos. Perseguição, vai lá na mesquita lá de Maomé, pregar contra aquele falso profeta, aí você vai ver o que é perseguição. Vai lá na Basílica, lá de Roma, ou lá do centro de São Paulo, prega contra a mentira do catolicismo, aí você vai ver o que é perseguição. Agora, só porque fechou os templos, isso não significa que é perseguição. Perseguição é o homem morrer por causa de Jesus. Por isso que Paulo diz: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo foi apedrejado, isso é perseguição. Paulo foi chicoteado, isso é perseguição. Pedro foi preso, isso é perseguição, por causa deste evangelho, por causa deste nome. Só que a igreja estava clamando, e o anjo de Deus apareceu e despertou a Pedro: levanta, vai lá no templo ensinar as palavras de Jesus, vai ensinar, vai pregar as palavras da vida. Estamos aqui pregando o arrependimento, estamos pregando a volta de Jesus, mas quem é que está se importando? Quem é que quer saber? Porque eles querem viver naquilo que é pecado. Por isso que Jesus fala lá na carta a Tessalonicenses, usando a vida do apóstolo Paulo, que ele voltará como ladrão de noite. Não estejais em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda. Não sejam como os demais homens. O mundo não crê que Jesus está voltando, porque está curtindo, está vivendo pelo momento, pela razão. Só que este Jesus vai voltar. Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome foi dado, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é através de Maria que o homem alcança a vida eterna. Não é através de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, de Dalai Lama. Não é através de Chico Xavier que o homem alcança a vida eterna. Porque Deus não deu estes nomes para que o homem tivesse a remissão dos seus pecados. A Bíblia fala: crê no unigênito Filho de Deus. Jesus é o único Filho, e é o único que pode te salvar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que Pedro falou para aqueles homens: importa-nos obedecer mais a Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, aquele que vós penduraste no madeiro. Era a morte mais desonrosa para os romanos, porque era um salteador, um ladrão, um corrupto, que deveria morrer nesta situação, nestas condições. Para os judeus era uma maldição morrer de pendurado numa cruz. Mas Jesus se fez maldito por causa de nossos pecados. Mas as ânsias da morte, Deus o livrou. A sua alma não se chegou ao abismo. Por isso que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão a todo Israel. Lá em Atos capítulo 11 diz que Deus também deu direito ao arrependimento até os gentios. Todos têm o direito de se arrepender. Por isso que fala em Provérbios 28, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia.
As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Busque ser cheio do Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados. Porque enquanto você estiver obedecendo os governos humanos, você nunca vai conhecer Jesus. Porque eles levantaram o conselho para que não se pregasse mais no nome de Jesus. Se arrependa. Busque a sua salvação. Porque depois da morte vem o juízo. Morrem 4, 5 pessoas por segundo. Morrem milhares de pessoas. Eu vi uma notícia que diz que a fome matará mais do que a pandemia, mais do que o vírus. A maior doença, uma das maiores doenças que mata mais, não é o vírus, é a fome. Só que o homem, ele tem buscado refúgio. Ele acha que a máscara vai livrar ele. Pode livrar ele da doença, mas não do juízo. Pode livrar ele da enfermidade, mas não do castigo eterno. Você pode se safar de muitas e muitas doenças. Você pode se livrar da mão do traficante, da mão do homem homicida, mas não de Jesus. Porque ele foi levantado como justo juízo, juízo dos vivos e dos mortos. Ele conhece todas as obras dos homens, e um dia ele entrará em juízo. Um dia Deus vai pedir contas de tudo que você praticou, de tudo aquilo que você fez, seja para a glória dele, ou seja para a ofensa dele. Mas teremos que nos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós. O juízo de Deus começa primeiro pela igreja. Qual será o fim daqueles que são desobedientes a este evangelho? O juízo de Deus está para acontecer. Jesus falou que nos últimos tempos haveria muitos escarnecedores por causa desta promessa, porque não acredita que Jesus está voltando. Se pensarmos em Jesus só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Obedece à lei de Deus, obedece os mandamentos, porque João diz que o amor de Deus é este, que aquele que guarda os seus mandamentos, guardar os mandamentos do Senhor, porque os seus mandamentos não são pesados. Mas o homem dá desculpa: eu não consigo ser crente, porque ser crente é chato. Eu não consigo ir para a igreja, porque ir para a igreja fala besteira. Mas ouvir o diabo o homem quer, fazer a vontade do diabo o homem quer, mas a de Deus o homem não quer. E fica inventando pretexto: eu não quero ser crente, porque crente não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo. Santo, sede santo como santo é o vosso Deus. Apartai-vos de toda a aparência do pecado, do mal. Fugir enquanto é tempo. Corre para salvar a tua alma. Porque você acreditar em reza de Ave Maria não salva a sua alma. Reza isso na hora da sua morte, para você ver aonde você vai aparecer, aonde você vai ir. Por isso que Jesus mandou pregar o arrependimento, não foi a prosperidade. Jesus mandou pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados. Clame pelo sangue de Jesus, clame por este nome. Não deixe para amanhã, porque morrem pessoas, morrem milhares de pessoas a cada dia. Poucos conhecem quem é Jesus, poucos buscou o Senhor enquanto estava vivo. Então não deixe para depois. Amém? Deus abençoe. Amém, irmão? Deus abençoe todos. Estamos aqui no Capão Redondo.